Segunda-feira, 24 de agosto de 2020, começou a semana se sentindo um boneco de neve catarinense? Pois se anime, que o Segunda Chamada está começando. Eu sou Antônio Tabet, esta morena cheia de ziriguidum, balacobaco e telecoteco ali no quadradinho superior direito da tela é minha amiga Mara Luque. Hoje nós dois recebemos a musa da nova direita, Raquel Sherazade, Não! o DJ e carnavalesco das festas da esquerda festiva, Leonardo Sakamoto, e a ombudsman da Folha de São Paulo, Flávia Lima. Na pauta, o fim da trégua de Bolsonaro, o Big Bang Day, a prisão de Steve Bannon e a eleição americana, a revolta de quem está em isolamento e vê a galera vivendo uma vida normal, e um vereador que dá a receita de como fazer uma mulher pirar. Quer saber como é? Bom, vem comigo depois do... Não, peraí. Antes... Presidente Jair Bolsonaro, o senhor está assistindo? Então eu queria saber só uma coisa, por que a sua esposa Michele recebeu 89 mil reais do Queiroz, hein? Agora sim, vem comigo depois da vinheta. E o Jairzinho Paz e Amor, hein? Até esses dias estava todo mundo falando do Bolsonaro mais calmo, mais sereno, estava até com aquela aura presidencial. Bom, ontem ele voltou a ser aquele de sempre, quando disse a um repórter do Globo, que perguntou a ele sobre os cheques do Queiroz na conta da esposa, Michele, que ele tinha vontade de encher a boca do repórter com porrada. Eu vi isso e lembrei de uma fala do ministro do STF, Edson Fachin, no Congresso sobre Direito Eleitoral semana passada. O Fachin disse que o Brasil vive uma recessão democrática e que as eleições de 2022 estão em risco se as forças democráticas não forem protegidas. Ele não citou nomes, mas falou que existe um cavalo de Troia ligado a milícias e outras organizações criminosas dentro da legalidade constitucional. Ele citou também gente que elogia a violência política no passado. Sherazade, de alguém, assim, vamos supor, ele não falou nomes, mas de quem será que ele está falando? De alguém que tem vontade de agredir jornalista, talvez? Talvez, né? Talvez de quem condecore miliciano, quem adore torturadores até hoje e faça mesuras a torturadores. Deve ser esse tipo de gente, né? Gente que tem laranja, né? Gente cuja esposa recebe cheques, não sei, não sabe se de quem, não sabe se para quê. Deve ser disso que se refere, né? A esse grupo a que ele se refere. Pode ser, né? O Leonardo, o Fachin não disse nome, mas a fala dele assim é bastante contundente, né? É bem grave você... É assustador você ouvir isso de um ministro do STF, né? Olha, Tabet, é assustador, mas ao mesmo tempo é duplamente assustador. É assustador porque o ministro do STF falando claramente isso sobre o nosso querido presidente, mas ao mesmo tempo é assustador que isso esteja sendo falado só agora, né? Da mesma forma também, eu discordo um pouco quando falam que ele estava numa toada paz e amor. Ele não estava batendo em jornalista diretamente, não estava batendo na nossa categoria diretamente e segurando a onda com relação a outras categorias, mas do resto ele continuava o mesmo Jair de sempre, desbocado, dizendo que era uma mentira que a Amazônia estava pegando fogo, dizendo que ele não tinha nada a ver, nenhuma responsabilidade com relação à questão da política nacional, porque aquela velha mentira dele, que o STF teria dito que estados e municípios eram os responsáveis pela política contra a Covid e ele não. Sabe, ele xingando, atacando quem criticava o uso da cloroquina de forma desenfreada. Então é o seguinte, eu acho que o que acontece é que ele estava mais ameno para determinados grupos, determinadas categorias, mas Bolsonaro continuava lá, tanto é que o Fachin deu o sinal, né? Sakamoto, eu acho que ele estava bem ocupado, né, nos périplos dele aí pelo país, tentando, já fazendo campanha eleitoral, né, inaugurando até antena de TV, até botequim de esquina ele está inaugurando, né, está viajando para tudo. Então ele estava meio ocupado nessas viagens pelo Brasil já para 2022, né, preparando a campanha para 2022. Acho que isso deu uma arrefecida aí nos ânimos.
É que eu acho que nas horas vagas ele continuava, tipo, sendo. Quando ele parava na frente do Alvorada, ou quando ele era chamado a dar algumas declarações. Eu acho que teve uma coisa, só para finalizar, mas eu acho que tem uma coisa, eu concordo com a Raquel plenamente, ele já está em campanha eleitoral para 2022. Só que tem uma coisa que é o seguinte: a impressão é que à medida que a popularidade. Ele foi percebendo que a popularidade dele foi aumentando, ele foi ficando mais tranquilo para voltar a bater em determinados grupos que ele tinha baixado um pouco faixa por conta da questão do Queiroz. Só que, em determinados outros temas, como a questão ambiental, como a própria questão da pandemia, ele continuava sendo mesmo um Jair velho de guerra, falando bobagem, como sempre. Acreditou quem quis, né, gente? Acho que é isso, assim. Acreditou nesse Jair Paz e Amor quem queria acreditar, né? Mas acho que foi mais uma torcida. Enfim, acho que o Sakamoto falou aí meio por cima, mas ele passou a se conter com a prisão do Queiroz, né? Foi depois disso que ele baixou um pouco o tom, mas, enfim, ele continua, de uma forma ou de outra, agindo como age qualquer governo autoritário que deplora a imprensa, não entende o seu trabalho e que busca afetar, sobretudo, a credibilidade, né, dos jornalistas. Com essa história de avanços e recuos aí que ele faz em maior ou menor intensidade, enfim, essa é uma estratégia que ele usa, né, para dizer que não disse o que ele disse e desacreditar o trabalho da imprensa. Então, eu concordo com a Raquel quando ela fala que ele está ali em plena campanha, Sakamoto também, e que de fato ele não virou o Jairzinho Paz e Amor. Para mim ficou claro o seguinte: toda vez que o presidente é confrontado com as questões do Queiroz, ele perde o controle total. Toda vez que ele é confrontado com alguma investigação, não sei se vocês lembram, ano passado, acho que foi em outubro, ele estava na Arábia Saudita, quando saiu a história do porteiro, do depoimento do porteiro, enfim, ele se descontrolou completamente naquela live. Ele botava o óculos, ele subiu muito o tom. Então, toda vez... a Globo de todos os... Exatamente. Toda vez que ele é confrontado, aí ele não aguenta, ele não segura. Que é muito batom na cueca, né, Mara? Assim, e você percebe que o Bolsonaro ele é muito primário nessas reações dele, né? Se você até pesquisar, você deve achar isso. Naquele cercadinho que ele mantinha ali com os fãs dele, quando chegava alguém e falava assim, qualquer pessoa que chegasse ali e falasse assim, tem um negócio para contar aí pro senhor, presidente, tem um negócio aí, vai vazar um negócio aí amanhã, ele já mudava de postura e falava assim, abre o jogo aí, fala o que é. Ele sabe que deve, né? E aí quando surge alguma coisa assim, relacionado sobretudo à família dele, ele realmente perde as estribeiras. Essa postura autoritária do Bolsonaro constrange todo mundo, né? Constrange a gente, mas também aos liberais e conservadores que não são aliados ao reacionarismo bolsonarista. A Raquel Sherazade aqui, que eu apresentei como musa da nova direita e ela negou desesperadamente, aderiu ao ele não lá na primeira hora, lá em 2018. A gente já falava muito aqui da necessidade da esquerda também encontrar um nome de consenso, e essa direita que não é bolsonarista e nem reacionária, ela vai para onde, Flávia? Ela vai apoiar um Dória como o seu substituto, que está com o filme meio queimado, um Moro que era ministro deste Bolsonaro, um Luciano Huck que é um player completamente de fora. Pois é, quem é que vai... ministro cúmplice. Um ministro. Pois é, quem é que vai preencher essa lacuna? Porque na semana passada a gente conversava sobre isso aqui, Flávia, sobre esses bolsonaristas arrependidos, e a gente chegou à conclusão, e não sei se vocês concordam, que eles são bolsonaristas arrependidos até a página 3, porque num eventual segundo turno do Bolsonaro com alguém muito do campo da esquerda, esse pessoal vai correr de novo para o Bolsonaro, apesar de tudo. Sim, então, Fábio, eu acho o seguinte, que existem duas ou mais direitas aí. Com relação a essa direita anti-Bolsonaro, eu acho que o que precisa ficar claro é que ser de direita é ser conservador, mas não é necessariamente ser reacionário,
né? Há uma direita liberal que admite pontos da agenda progressista, e isso é importante, assim como uma esquerda que aceita alguns pontos da agenda conservadora, né? Muitas vezes sem saber. Então, acho que o importante é que a agenda retrógrada, que é a agenda bolsonarista, não prospere. Né? Essa vontade de retroagir que a gente vê hoje, né, e que é externada aí por meio do machismo, do racismo, ou então do horror, né, à discussão sobre questões como a desigualdade social. Acho que essa agenda é a agenda bolsonarista, é importante que essa agenda não prospere. Né? A vertente radical da direita luta, no fim das contas, contra o processo civilizatório. Né? E é nisso que a direita esclarecida não pode embarcar. É essa parede, né, que tem que ficar aí bem clara entre uma e outra. Agora, quem essa direita vai apoiar? Uma excelente pergunta, não faço a menor ideia. Raquel, você tem alguma sugestão? Tem algum palpite? Gostei muito do ponto que a Flávia tocou sobre diferenças entre direita e reacionarismo. É uma coisa que sempre me incomodou muito. Eu já votei nas esquerdas enquanto adolescente, votei no PT, todo mundo sabe, todas as entrevistas que eu dei, votei no Lula mais de uma vez, me arrependi, me voltei um pouco mais para o pensamento. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa de centro, mas me voltei um pouco mais para a direita. Mas Bolsonaro não é direita, bolsonarismo não é direita. Aliás, bolsonarismo nem é um modelo de pensamento. O problema é que o brasileiro, Tabet, o brasileiro comum, ele não entende política. É um universo completamente novo para a maioria de nós. Então, entender política demanda muita coisa, demanda estudo, demanda leitura, demanda debates. Então, eu gostei porque a Flávia resgatou isso, e é muito bom poder ter esse espaço para falar. Eu queria falar um pouquinho sobre a diferença entre reacionarismo e a direita, porque o reacionarismo ele surgiu na história como um contraponto do espírito revolucionário. Né? Os reacionários, eles não são conservadores, eles são tão radicais quanto os revolucionários. Os reacionários, eles têm mais em comum com os revolucionários do que com os conservadores. Reacionários é um grupo que é contra-revolucionário, que é antiprogressista por natureza, porque é movido por uma espécie de medo apocalíptico do fim de um paraíso que eles criaram, que eles julgam que eles têm que conservar. O reacionário, ele é um nostálgico, né, por natureza. Ele criou para ele uma espécie de paraíso, um passado mítico, onde tudo estava no seu devido lugar. E nada pode sair daquele lugar. É um passado idílico, é um passado idealizado. Então, para um reacionário, é inconcebível qualquer mudança em qualquer campo. Todo progresso é uma ameaça para o reacionário, é uma ameaça a essa suposta paz, a suposta harmonia de que ele é guardião. Né? O reacionário, a gente sabe, é o inimigo da ciência, é o inimigo do iluminismo, é o inimigo das mudanças nas leis, do progresso, das artes, porque ele não está preparado para um mundo diferente daquele mundo que ele conhece, que ele acostumou a viver. Ele é um covarde por excelência, ele se fecha numa concha, né? E como eu falei, é um guardião de um passado que não cabe mais nesse presente. E o revolucionário, não. O revolucionário, ao contrário, ele projeta um paraíso, né, também idílico, para o futuro. Por isso que ele quer destruir tudo que está no presente. Ele quer passar como um trator em cima de tudo que já existe, em cima de todos os pilares que a gente construiu. Ele quer destruir tudo indiscriminadamente, né, para construir ali o seu paraíso na Terra. Então, são visões de mundo que, na minha opinião, são muito, muito perigosas, porque a gente levou décadas, centenas de anos para cristalizar conquistas que foram muito difíceis, como a democracia, como os direitos humanos, o voto universal, o voto das mulheres, a concepção de justiça, a tripartição de poderes, né? O direito das minorias, tudo isso foi alcançado, levou muito tempo para se alcançar essas conquistas, levou sangue e suor. Então, acho que o conservador é aquele que deseja conservar, o próprio nome diz, conservar as grandes conquistas da humanidade, as conquistas históricas, aquelas instituições que têm se provado ao longo dos séculos como
benéficas para a sociedade, como pacificadoras da sociedade. Então, o conservador ele não é avesso ao progresso, ele não é avesso às mudanças. Ele opta por fazer essas mudanças de uma forma mais, digamos assim, mais responsável, mais estudada, mais paulatina, né? Então, ele não sai destruindo valores, ele opta pela reforma e não pela destruição total da sociedade e de suas instituições. Então, eu gostaria muito de ter tido esse espaço para colocar meu posicionamento sobre o que é conservadorismo e o que é reacionarismo. Eu fui muitas vezes chamada, apelidada de reacionária, quando, na verdade, esse não é meu pensamento. Maravilha. Agora, aqui, Sakamoto, esse pensamento meio que ficou confuso, né? Assim, a gente fala, o conservador do Brasil, hoje em dia, é um cara que está dentro desse estereótipo, muito ligado também a esse racionalismo, né? Eu acho que tem muito a ver, Tabet, também com as lideranças que acabaram puxando isso. Falar simplesmente que o Brasil é conservador ou o Brasil é progressista é um pouco complicado, porque depende muito da esfera, depende muito do que você está querendo dizer com relação... Depende até da época do ano, né? No carnaval depende conservador que fica, né? De Olimpíada, né? Varia bastante. Varia tanto que, por exemplo, você varia com quem... Por exemplo, uma camada da população, a camada mais pobre, ela é extremamente pragmática. Extremamente pragmática e tem razão de ser, porque uma vez que sistematicamente o Estado deu banana para ela, né, independentemente de ser de esquerda ou ser de direita. Então, quando ela tem uma situação em que ela está sendo beneficiada, em que ela tem recursos, em que ela recebe recursos, como aconteceu no passado com o governo Lula ou agora, ela acaba tendendo a ter uma simpatia, mas essa simpatia ela é pragmática, não é porque a pessoa necessariamente ama tal pessoa, mas é porque ela está sendo beneficiada por determinado processo. Vamos lembrar que o mensalão, em 2006, mesmo com o mensalão em 2006, Lula é reeleito. E as pessoas perguntaram, o povo brasileiro não se importa com corrupção, não importa com isso. Não tem nada a ver. O povo brasileiro, na base, é pragmático. O que está acontecendo agora, inclusive, com o Bolsonaro. Não dá para dizer que o pessoal uma camada grande da população está indo para o colo do Bolsonaro, aumentando a popularidade dele, pura e simplesmente porque as pessoas concordam com o bando de aberração que ele fala. Mas a maior parte das pessoas é extremamente pragmática com relação a isso. Agora, quem precisa comer não tem tempo de pensar em ideologia política, né, Sakamoto? E aí o que acontece é que eles vêm com relação à distribuição do auxílio emergencial, né, daquela dobradinha 600, 1.200, e tá vendo, e o Congresso, que é grande responsável por isso, não conseguiu colocar sua marca. Bolsonaro fagocitou completamente essa história, agora tá surfando em cima. Só que a pergunta é, mas tudo aqueles 30 e poucos % subindo é o apoio do Bolsonaro, é o pessoal que fecha com o Bolsonaro? Não, o pessoal que fecha com o Bolsonaro, que é aquele pessoal de extrema direita, ultraconservador, que se ele falar pula no abismo, eles pulam, é aqueles 12% que a Folha de São Paulo, que o Mauro Paulino no Datafolha divulgou várias vezes em pesquisa. É um grupo pequeno. O Brasil é o quê? O Brasil é uma loucura. Não dá para dizer, depende do quê. O brasileiro, por exemplo, ele é a favor, você pergunta assim, como você acha? Você acha que tem que ter Estado mínimo? A classe A e B talvez diga que sim. O grosso da população vai dizer que não. Que quer o quê? Serviço público de educação, de saúde, tudo isso com o Estado atuando. Né? Ao mesmo tempo, você perguntar a questão de aborto, de direito ao aborto, se perguntar outras questões relacionadas, você vai ver que tem outros pontos. Ou seja, depende muito. O brasileiro, ele quer um Estado forte, mas ao mesmo tempo ele tem outros posicionamentos, ou seja, é complicado. Bolsonaro tenta aproveitar dessa complexidade da sociedade brasileira e falar, eu estou guiando o Brasil conservador, ultraconservador, é claro, o que é uma mentira. Mara, a gente estava falando, o Sakamoto está falando aí dessa esquizofrenia que tem no Brasil, que é comum no Brasil. Agora, ela não é só comum nas camadas menos abastadas da população, né? Eu estava até comentando com um amigo meu, eu tenho um grupo de ex-alunos da minha escola aqui, tem muitos bolsonaristas nesse grupo. E são liberais, assim, dizem-se liberais, né? Falam assim, não, eu sou liberal, tem que privatizar tudo, e é meritocracia, e sei lá o quê. Aí quando saiu a notícia do presidente da Argentina fazendo aquela intervenção
na TV por assinatura e etc. Aí veio o comentário assim, o Bolsonaro tinha que fazer isso aqui para acabar logo com essa globalista. Eu falei assim, mano, cadê teu liberal? Você é liberal até onde, né? Assim, é liberal. E assim, antes de 2018, parecia que ia surgir com força essa direita limpinha, né? Essa direita que com valores liberais de verdade. Mas tem uma galera que se diz limpinha, mas pula do barco para se sujar pelo Bolsonaro, né, Mara? Ô, Tabet, vou complementar um ponto que o Sakamoto falou, vou voltar ali, em relação à popularidade dele, enfim, que as pessoas das classes mais baixas precisam comer, precisam de dinheiro, são pragmáticas e não. Mas não só isso, Sakamoto. Na época do Lula, o mensalão não colou porque a economia bombava. A classe média e o topo da pirâmide também vai apoiar se a economia entrar nos eixos. Quer dizer, é que neste momento o auxílio emergencial vai para a base. Você tem uma crise enorme no emprego que vem de alguns anos e que se aprofunda com essa pandemia, que este governo que o governo Dilma não soube lidar, que o governo Temer também não conseguiu lidar e que este governo também é o grande desafio dele. E por isso as outras classes assim mais abastadas não estão. Mas quando a economia está bombando, quando o pessoal está indo para a Disney, o pessoal está lá, está todo mundo com bem-estar ali no alto, nada. Eu lembro que na época do Lula, eles chamavam o Lula de Teflon, porque nada colava nele na história do mensalão. Por quê? Porque a economia bombava. E ele era aprovado em todas as classes, mesmo no topo da pirâmide, quer dizer, os bancos, as empresas, os empresários, todo mundo amava o Lula. Por quê? Porque a economia estava bombando. Então, assim, isso que você falou, eu concordo, Sakamoto, mas eu acho que não é uma questão só das classes menos favorecidas, não, que são pragmáticas. É todo mundo. É todo mundo. É que agora... Oi? A gente tem que eu concordo contigo. Desculpa. Eu concordo contigo. Eu não acho que não é só da classe mais pobre, não. E concordo plenamente. A economia em 2006 estava surfando, é claro, estava deslanchando, e é claro que o pessoal foi pragmático. O que eu quis dizer é que a primeira classe a sentir esse processo é quem depende mais do Estado do que outras classes, né? Flávia, o que você fala? Não, com relação ao pragmatismo, só um detalhe aí, que a Mara lembrou, né, do topo pragmático lá atrás, com Lula, o topo da pirâmide, mas o topo da pirâmide foi bastante pragmático, elegendo o Bolsonaro. Exatamente. Esse pragmatismo existe para todo mundo e ele, inclusive, é recente. Exatamente. Com a eleição do Bolsonaro e as promessas do Estado, de reforma tributária, enfim, que o topo embaixou... Do choque liberal, né? Do choque liberal, exatamente. Então, o topo foi super pragmático lá na eleição, e agora a coisa se inverteu por conta do auxílio emergencial. O pragmatismo agora é das classes mais baixas. Eu não sei como é que as pessoas caíram nesse conto do liberalismo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro nunca foi um liberal, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas um homem que fez fortuna na política, sem nunca ter passado pela iniciativa privada, por exemplo, sem nunca ter comprovado o próprio mérito, nunca foi um estatal, um liberal é um estatista, né? Um homem que usou da política, usou seu sobrenome, usou 30 anos da política para fazer da própria política uma espécie de feudo familiar, né? Um trem da alegria, empregando os filhos, parentes, amigos, milicianos amigos. Nunca pode ser um defensor legítimo da meritocracia, do liberalismo, passa de um patrimonialista, que trata a coisa pública como se privada fosse. Eu não esqueço de uma entrevista onde ele diz que o repórter questiona o que ele está fazendo com o dinheiro do auxílio, já que ele tem moradia em Brasília. Ele fala, eu uso para comer gente, né? Então, isso não é um liberal. Eu acho que o Bolsonaro e o bolsonarismo, esse movimento bolsonarismo, é um movimento de gente ressentida, gente que se traveste de qualquer coisa para poder alcançar os objetivos políticos. Muitas pautas, enquanto o Bolsonaro foi deputado federal, muitas pautas ele votou com a esquerda.
Ele se disse contra a corrupção, mas ele esconde os laranjas, esconde rachadinhas, esconde suspeita de lavagem de dinheiro em fábrica de chocolate, que envolve a família dele. Se disse contra a velha política, mas viveu 30 anos dessa velha política, se beneficiando dela e beneficiando toda a família dessa velha política. Agora se aliou aos ficha suja, ex-presidiário, inclusive o Roberto Jefferson, né, para conseguir o que quer. Então, esse homem é tipo um camaleão. Ô, Raquel, e você colocou bem, o histórico de votação dele não é o histórico de alguém alinhado. Ele foi pragmático, ele foi buscar o Guedes e veio com esse discurso de posto Ipiranga e tal, porque era o que ele contava em viabilizar. E, enfim, a candidatura dele. Agora, o histórico dele votação, a votação da reforma da Previdência, ele era contra a reforma da Previdência. Eu me lembro da greve dos caminhoneiros, Luque. Você lembra da greve dos caminhoneiros? Era contra a reforma da Previdência, levantou todo aquele movimento contra o ex-presidente Temer. Eu lembro que ele me criticou, ele acabou comigo, juntou todo aquele gabinete do ódio, porque eu fiz uma crítica à greve dos caminhoneiros. Ele juntou todo aquele gabinete do ódio, veio um monte de gente reacionária, louca, aqueles bolsonaristas para cima de mim, sabe? A reforma da Previdência que foi aprovada agora, esse governo deve mais ao governo Temer do que ao Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro atrapalhou mais o andamento da reforma da Previdência do que a oposição. Era muito mais leve do que essa reforma que foi aprovada agora. Era menos injusta do que a reforma aprovada agora. Exatamente. Ele sempre parecia um sindicalista votando, né? Um sindicalista dos militares. E ele exatamente, o corporativismo. Passou disso. É isso. Steve Bannon, ex-estrategista de campanha e conselheiro de Donald Trump na Casa Branca, foi preso acusado de desviar dinheiro de uma campanha para a construção do muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Ele pagou fiança de 5 milhões de dólares e foi solto no mesmo dia, mas pode pegar até 20 anos de cadeia. O Bannon foi diretor do Breitbart News, site que dissemina teorias conspiratórias, e comandou a Cambridge Analytica, aquela empresa, lembra, que coletava dados dos usuários do Facebook para encaminhar mensagens políticas personalizadas? Pois é, o Bannon também é líder do movimento ultraconservador chamado The Movement. E adivinha quem foi o escolhido para ser o embaixador do grupo na América Latina? Eduardo Bolsonaro. Steve Bannon é uma espécie de conselheiro informal do Bolsonaro. Ele, inclusive, já se reuniu com o chanceler Ernesto Araújo para dar pitacos no discurso do presidente na ONU no ano passado. Em 2018, numa conversa com um jornalista da Bloomberg, o Steve Bannon disse que a verdadeira oposição é a mídia e, para combatê-la, o negócio é, entre aspas, flood the zone with shit, que quer dizer inundar a área de merda. Usar basicamente a desinformação. Raquel, é um método que tem se provado eficiente? Muito eficiente. A prova disso é a eleição do Bolsonaro, né? Uma eleição em cima de fake news, completamente em cima de fake news. O Bannon, inclusive, foi, né, por muito tempo, conselheiro pré-eleitoral do Bolsonaro. O Bannon nomeou, né, como você bem lembrou aí, o Eduardo Bolsonaro como o representante da alt-right, né, da direita alternativa, que na verdade americana, que na verdade é a direita ultra-reacionária, a extrema-direita ultra-reacionária americana, que eles chamam de alt-right, de direita alternativa. De alternativa não tem nada. Mas ele foi uma espécie de guru internacional dos Bolsonaro. Eu fico curiosa a respeito desse silêncio aí da família Bolsonaro a respeito do escândalo envolvendo o desvio desses 25 milhões de dólares, né, desse fundo que seria usado para construir esse muro, do braço direito do ex-braço direito do Donald Trump, porque ele foi nomeado braço direito, chefe de estrategista ali do governo Trump, além de ter ajudado a eleger o Trump, além de ter mexido os pauzinhos ali no escândalo da Cambridge Analytica. Mas o Trump tirou o corpo fora, né? Fez um pronunciamento ali, tirou o corpo fora. Ficou surpreso. Não quer se misturar, né, com esse tipo de gente. Os Bolsonaro, né,
que tinha o Bannon como um guru, um conselheiro, né, antes da campanha e depois da eleição, que tinha uma relação super próxima com toda a família, né, apoiou publicamente o Bolsonaro durante a campanha, chegou a comparar o Bolsonaro ao Donald Trump, era a versão brasileira do Donald Trump, e nisso ele não tira a razão dele. E agora, depois que toda essa podridão subiu à tona, fazer o quê, né? Mais uma vez a família Bolsonaro se cala, convenientemente, nenhum depoimento foi ouvido, eu não ouvi. Dizer o quê, né? Dizer, o presidente se recusa até a responder sobre os cheques que o Fabrício Queiroz depositou na conta da mulher, então não pega bem falar de corrupção em família ou de corrupção entre amigos, né, Tabet? Daqui a pouco vou encontrar o Bannon dentro da casa do Youssef, lá em Atibaia. O Steve Bannon também já espalhou os tentáculos dele pela Europa, né? Ele ficou amiguinho de vários líderes da extrema-direita, como a francesa Marine Le Pen, o ministro da Hungria, o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, o ex-ministro do interior italiano, Matteo Salvini, aquele que não deixava os navios com imigrantes chegarem perto da Itália, lembra? E na Espanha ajudou o ultranacionalista Vox a dobrar o número de deputados. Também tem dedo dele no Brexit. E até no Vaticano, o Steve Bannon já meteu os bedelhos lá apoiando uma corrente opositora do Papa Francisco. Ô Sakamoto, tem na esquerda alguém tão eficiente, ou se não eficiente, tão ocupado quanto o Bannon? Internacionalmente falando, não. Eu acho que não. Ocupado como ele, não. Aliás, é muito interessante para fazer até essa conexão com o Brasil e o Bannon, porque o que o Bannon fez, né? Porque o Bannon fez uma coisa que, na verdade, ele é ilegal, mas no fundo, você chega a dar a risada, né? E existe um certo humor sombrio nessa história, porque ele roubou ultraconservadores da extrema-direita americana que queriam fazer uma vaquinha para construir aquele muro da vergonha entre os Estados Unidos e o México, né? Como é que é? Tem um sambista que fala que roubar otário tá perdoado, né? Mas é claro, a gente eu evito pensar assim, porque o que ele fez foi um crime. Na verdade, o que ele fez foi uma grande rachadinha. E aí essa conexão. Isso é muito legal. Ele fez uma rachadinha. Ele pegou um dinheiro que não era dele, tirou uma parte daquele dinheiro para uso pessoal, para fazer as coisas dele. Onde é que isso acontece no Brasil e que ficou famoso, né? No gabinete de Flávio Bolsonaro, no gabinete de Jair Bolsonaro. Em algumas igrejas evangélicas acontece isso também, né? E algumas lojas da Copenhagen, né? Agora, isso é muito interessante, porque essa conexão, esse método, e eu acho que é isso que também importa bastante. É claro que as esquerdas e as direitas ao redor do mundo são responsáveis por muitas catástrofes e muitas tragédias, e muitos governos autoritários, né, totalitários, seja de um lado ou de outro. Agora, existe um modus operandi dessa extrema-direita digital que está ganhando posições e que vai avançando nos últimos anos, que ela é diferente. A própria esquerda, por exemplo, ela tem uma dificuldade, por mais que ela também use robôs, por mais que ataque, por mais que atinja reputações, mas ela não opera na mesma lógica, e não é porque é uma questão de boa ou de ruim, mas ela não utiliza o mesmo método. Isso é uma coisa muito interessante. A gente está conversando aqui nessa segunda-feira, se você for pegar a quantidade de tweets que foram reproduzidos com a pergunta por que, senhor presidente, Michele Bolsonaro recebeu 89 mil reais de Queiroz e da esposa dele, foram milhões de tweets. Foi uma das primeiras vezes em que a oposição a Bolsonaro consegue atuar de uma forma, com um método, não estou falando um método no sentido negativo, mas um método de atuação, uma só ideia, passando adiante, espalhando, ramificando, que a direita ultraconservadora faz há muito tempo. Você acha que existe realmente uma oposição política ao Bolsonaro? Eu não vejo atuação de partido político isoladamente. Eu acho que a grande oposição ao Bolsonaro é a própria imprensa. Tem sido a própria imprensa. Eu acho que como um grande movimento unificado não tem, inclusive você não consegue, a dificuldade disso é imaginar qual que seria um nome de oposição a Bolsonaro e se num suposto segundo turno todo mundo estaria contra o Bolsonaro, que é o que o pessoal dos democratas nos Estados Unidos estão tentando fazer agora em torno do Biden. O discurso do
Biden é exatamente esse, olha, não importa se você é democrata ou republicano, a questão é barbárie e civilização. Então eu acho que a gente tem que caminhar um pouco nesse sentido, que não importa, vai ser barbárie versus civilização. O que acontece é que eu acho que existe, de forma difusa, esse sentimento em diversos grupos, sociedade civil, políticos, empresas, empresários, todo mundo puto da vida com a destruição da democracia a olhos vistos que tem sido feito pelo presidente, pelo grupo dele, e que, na verdade, em determinados momentos, quando há um alinhamento planetário bizarramente forte, como este caso do domingo, da declaração dele lá que queria socar o repórter, que acontece esse alinhamento e todo mundo vai junto. E o interessante, para finalizar, é que tanto no Brasil, quanto na Espanha, quanto na Itália, quanto na Bielorrússia agora, com as críticas, com os protestos contra o último ditador da Europa, o pessoal, quando todo mundo se une numa só ideia, seja digitalmente, seja na rua, o bicho pega. Porque a extrema-direita é a minoria. Na semana passada, o Facebook removeu, a gente está falando de digitalmente aqui, 790 grupos do movimento QAnon, que propaga a teoria conspiratória de que o mundo é governado por satanistas pedófilos. O Twitter, o YouTube, o Reddit e o TikTok também anunciaram a suspensão de milhares de contas, fóruns e hashtags ligados ao QAnon. Flávia, diante de tudo isso que a gente falou aqui, como é que a gente para essa engrenagem da disseminação de mentira? E você, como ombudsman da Folha, por que jornalistas que são, na sua grande maioria, pessoas esclarecidas e bem informadas, caem nesse jogo de gente como Steve Bannon? Basicamente porque são seres humanos, em primeiro lugar. Eu acho que é o seguinte, como parar tudo isso? Com informação, não tem muito como fazer. Né? As pessoas tentam, por exemplo, falar em legislação, né, que proíba aí compartilhamento de notícia falsa, enfim, que interfira diretamente, né, nas mídias sociais. Me parece que isso não dá muito certo, né? Assim, interferir em conteúdo não vai ajudar a gente a resolver a questão da desinformação ou das fake news. O que a gente precisa fazer é promover a informação, né? Tentar ensinar que as pessoas aprendam como identificar fake news, conteúdo falso, e descartar esse tipo de conteúdo, né? Então, eu acho que existem dois pontos aí. A gente já sabe que interferência diretamente em conteúdo não dá certo, a despeito da gente ver aí alguns movimentos, né, tentando legislar em cima disso. E a gente também sabe que não vai ser fácil, que não é algo que você fala assim, eu não acho que exista algo que resolva o problema e que seja rápido. Na verdade, as pessoas precisam aprender a se informar melhor, né, a lidar melhor com as mídias sociais. Assim como a gente aprendeu a lidar com outras mídias, né, e que isso levou algum tempo, a gente vai ter que aprender a lidar com a desinformação também, identificar, separar informação de fake news. Não tem muito... não tem mágica aí, tá, Betty? Infelizmente. É uma coisa que vai demorar. Paulo Guedes prometeu lançar um pacote econômico e social nesta terça-feira, que foi uma surpresa porque ele não costuma prometer nada. Enfim, o ministro modestamente batizou o evento de lançamento do pacote de Big Bang Day. Uma das medidas anunciadas deve ser o Renda Brasil, que é uma repaginada do Bolsa Família para ganhar o selo Bolsonaro de qualidade. Se tudo der certo, o programa vai chegar a 21 milhões de brasileiros, 8 milhões a mais do que os beneficiados pelo Bolsa Família hoje, com um valor que varia entre R$200 e R$300. Mara, o Bolsonaro já chamou o Bolsa Família de voto de cabresto, disse que era tirar dinheiro de quem produz para dar para quem se acomoda. Agora virou Big Bang, é isso? Para ele vai ser difícil abrir mão desse
dessa Renda Brasil. E vai ser difícil também achar dinheiro para essa Renda Brasil. Quer dizer, o ministro Paulo Guedes, ele vem de novo, como foi no início do governo, na campanha que ele diz, vou dar o grande choque liberal no Brasil, porque o Brasil está do mínimo e tal, e ele vem, e aí vira o super poderoso, desmonta os ministérios todos, junta tudo debaixo dele e tal, e viu que na prática não é assim que funciona e não conseguiu fazer muita coisa. Agora, quer dizer, qual é a preocupação do presidente Bolsonaro? É varrer o Bolsa Família e entrar com Renda Brasil como seu legado e ocupar esse espaço. Não é uma tarefa simples, não é mesmo, porque tem que ter dinheiro e a situação fiscal brasileira não é fácil. Além disso, ele vem, e por isso esse imposto que ele chama de digital, enfim, que tem 1000 nomes, mas que é a CPMF. Quarta-feira, a gente vai levar ao ar um programa Diálogos com o Everardo Maciel e o Pedro Neri, e tá claro, o Everardo fala assim, eu não entendi direito, vai taxar o quê? O que é? O Everardo até falou uma coisa engraçada, ele falou assim, olha, era o posto Ipiranga, agora é o imposto Ipiranga, porque esse imposto Ipiranga vai definir, tem um poder de arrecadação que vai ajudar muito ele viabilizar isso que ele quer. Raquel, mas olha só, conversando com um amigo meu, a gente estava debatendo aqui que o Bolsonaro pode estar vivendo uma experiência de ser um Maquiavel às avessas, é isso? Porque o Maquiavel dizia que não é importante ser amado, é importante é ser temido. O Bolsonaro começou querendo ser temido, né? Ele fazia ameaças, dava umas indiretas, ia na porta do STF, mas deram uma enquadrada boa nele. Depois que a popularidade dele começou a subir por conta do auxílio, ele percebeu que podia ser, entre aspas, amado. Ele está gostando mais de ser amado que ser temido? Ele está vivendo um momento de Maquiavel às avessas? Eu acho que ele está revelando a sua verdadeira face, né? O cara que chegou no começo do governo falou que não pensava em reeleição, que não queria reeleição, e hoje está fazendo de tudo, né, para ser reeleito, né, ainda faltando aí um ano e pouco, 2 anos ainda para as eleições presidenciais. Bom, eu acho que, como todo populista, ele também criticou as esmolas sociais como forma de barganha eleitoral, né? E agora quer, de fato, sequestrar o Bolsa Família do PT, que, por sua vez, já foi um plágio de um conjunto de auxílios sociais criados pelo PSDB em São Paulo. Eu lembro que o próprio Lula também criticou as esmolas sociais como uma forma de troca política. Então, assim, todos acabam recorrendo a esses expedientes para conseguir aquilo que eles querem, a permanência no poder. Então, o Bolsonaro, ele vai se travestir do Bolsonaro Paz e Amor, ele vai se travestir do liberal quando isso gerar dividendos eleitorais para ele vai se travestir do cara, do terraplanista, né, do cara radical, desde que isso traga, como eu falei, os dividendos eleitorais. Eu acho que não dá para confiar num Bolsonaro só, ele é multifacetado, ele vai fazer de tudo para continuar no poder, até porque ele não pode deixar que a oposição assuma o poder, assuma a presidência, porque tem muito cadáver embaixo do tapete que precisa ser investigado, e ele saindo do poder, né, possivelmente a família será investigada e será punida, e isso é que ele não quer. Mas lembrando que o Bolsa Família é um programa bem feito, bem construído, focalizado e que atende, em sua maioria, quem ele deveria atender. Agora, o Renda Brasil, por exemplo, não sei se vai ser suficiente para que Bolsonaro continue sendo amado. Né? Lembrando que o auxílio emergencial vai precisar amado acabar. Ele não é. Não há recursos, né? Não há recursos para que o auxílio emergencial continue por muito mais tempo. E o que eles querem fazer com o Renda Brasil, simplesmente, eles reconfiguram aí uma série de benefícios, pega o seguro-defeso, pega bônus salarial, junta tudo e transforma em Renda Brasil. Né? Ou seja, uma espécie de redistribuição entre os pobres. Né? Porque quem ganha seguro-defeso ou abono salarial hoje
não é uma pessoa considerada de classe média ou rica. Então, não sei se isso vai ser suficiente para que as pessoas, voltando ao seu tema, Tabet, para que ele, enfim, consiga ser amado aí pela população. Acho que não. Flávia, e é bom que a gente lembre que o auxílio emergencial, como foi concebido, de R$600, não foi uma conquista do governo Bolsonaro, pelo contrário. Pelo governo Bolsonaro não haveria auxílio nenhum. Exatamente. Não, teria um auxílio de 200. Muito bem lembrada. Né? E mais uma vez, né, sequestrado pelo Bolsonaro, né, para fazer média junto à população mais pobre, que ele sempre, que ele nunca atendeu. Né? Então, assim, é bom R$200. Falta muita informação, né, Tabet? A gente estava falando sobre fake news. Por que as fake news imperam? Imperam porque as pessoas não se informam. As pessoas, no máximo, elas leem uma manchete só. Elas se informam através de memes. Então, enquanto o brasileiro não abrir um livro, não abrir um jornal, não se dispuser a ler, a entender, a participar da política, a ter um olhar crítico, nada disso vai mudar. As fake news vão imperar porque as pessoas querem um reforço do que elas próprias acreditam, daquilo que elas acreditam, que é muito mais difícil você destruir tudo aquilo, todas as suas crenças errôneas e passar a entender o mundo como ele é de fato. Né? É muito mais difícil para você dar o braço a torcer e dizer assim, poxa, eu me enganei, de fato eu me enganei, como é que é isso aqui mesmo? Deixa eu entender direito, deixa eu ler, né? Deixa eu me informar. Não, então é mais fácil você ouvir o meme, você seguir a fake news, porque ela diz exatamente aquilo que você acredita. Ela diz que a Terra é plana, ela diz que a hidroxicloroquina vai curar a Covid-19, ela diz isso, a fake news diz o que você quer ouvir. E a imprensa não diz o que você quer ouvir. A imprensa diz o que você precisa ouvir. Então, por isso essa ofensiva contra a imprensa. E eu acho assim, vou fazer uma meia-culpa aqui em nome dos meus colegas jornalistas. Eu acho que a gente tem um defeito muito grande, uma arrogância em reconhecer os próprios erros. A própria questão da Lava Jato, né? Esse lugar onde a gente pôs a Lava Jato, a Lava Jato como a grande heroína, a grande operação contra a corrupção. A gente tem mecanismos contra a corrupção dentro do direito brasileiro. Não é a Lava Jato que começou a combater corrupção. A Lava Jato é uma operação do Ministério Público, que é o órgão. E nós, da imprensa, cometemos diversas vezes vários erros, porque não compreendemos o sistema judiciário. E a gente pega desculpa, me esqueci aqui do nome. A gente pega a informação institucional vinda dos órgãos, seja do judiciário, seja do Ministério Público, e a gente não lê decisão judicial, a gente não entende decisão judicial. Eu cansei de ter que ler, às vezes, e corrigir na hora, que o Ministério Público mandou prender, que a Operação Lava Jato mandou prender. Operação Lava Jato não manda prender, Ministério Público não manda prender. Promotor de justiça não manda prender, promotor pede, justiça é quem faz, é quem manda prender, é quem prende de fato, entendeu? Então a gente tem que fazer uma meia-culpa e dizer, nós não lemos também, nós passamos adiante informações sem checar, nós não entendemos o sistema judiciário, e é por isso que há tanta confusão, é por isso que a gente elegeu um ministro, um juiz como grande bastião anticorrupção. Na verdade, um juiz que se aliou ao candidato, ao candidato Bolsonaro, tirou da corrida eleitoral o principal candidato, o principal opositor do Bolsonaro, para poder eleger esse senhor que aí está. E virar ministro logo depois. Eu concordo com uma coisa. Logo depois, e aí engatar a própria carreira política. Porque você acha que o Lula foi injustiçado pelo então juiz Sérgio Moro? Você acha que ele agiu politicamente e ele agiu deliberadamente para inviabilizar a candidatura a Lula? Acho que a Lava Jato
a Lava Jato, toda a operação, ela usou o seu poder, o Ministério Público usou do seu poder persecutório, a Justiça usou o seu poder de decisão para tirar do caminho o candidato que era o candidato que, segundo as pesquisas, ganharia a eleição. Eu não tô aqui julgando se o Lula cometeu crime, se não cometeu, não conheço o processo. Mas eu conheço o procedimento. E pelo procedimento, jamais poderia haver esse conluio entre juiz e promotor, né? Jamais poderia haver essa troca de informações como houve, esse direcionamento do juiz com relação ao promotor do caso. Está muito claro que houve interesse político. Não é segredo, o próprio Deltan Dallagnol falou da sua intenção de se lançar candidato. O Moro não esconde mais, né? Há muito tempo não esconde as pretensões políticas dele. Então, existe um versículo bíblico que diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo concorreu para o bem daqueles que queriam a eleição do Bolsonaro. A prisão do Lula concorreu para a eleição do Bolsonaro. Uma coisa não teria acontecido sem a outra. Bom, muita gente que está em casa desde o começo da pandemia já começou a desenvolver uma espécie de fobia de aglomeração, né? Na semana passada, a inauguração de uma loja na Taquara, na zona oeste do Rio, gerou imagens chocantes. Tirem as crianças da sala. E o pior é que isso aí não é exceção, não. A gente já cansou de ver vídeo de aglomeração em porta de bar, de restaurante. E aí quem está em casa, interagindo só com o entregador de pizza, sente aquela sensação incômoda de estar fazendo papel de palhaço, né? Queria saber de vocês aqui, quem ainda insiste no isolamento e quem já desencanou um pouquinho e voltou para as atividades de rotina na rua. Mara, eu vou começar por você e você pode ser sincera, tá? Eu prometo que não vou te julgar. Só uma partezinha, esse vídeo aí é muito curioso, porque as pessoas estão tão próximas, tão coladas, e está todo mundo de máscara, mas a máscara num ambiente assim não adianta nada, né? Só impede que a pessoa escarre diretamente na sua goela, mas o resto tá tudo ali, né? É que nem a pessoa que come pra caramba e acha que o problema da azia foi a azeitona da empada. Exatamente. Fala aí, Mara, você já tá saindo de casa, né, Mara? Você já tá... Eu tô correndo, eu voltei a jogar tênis e voltei a correr. O exercício físico faz muita falta para mim. Eu tomo uma medicação de prevenção ao câncer de mama, porque eu tenho um risco muito alto, então eu tenho que fazer exercício diariamente e muito exercício. Isso foi a grande falta que eu senti na quarentena, porque fazer exercício em casa não é a mesma coisa. Então eu voltei a correr, a jogar tênis. Aqui em São Paulo você já pode voltar à academia, ainda não tomei coragem, vamos ver se eu consigo tomar coragem, tem uns protocolos e tal, eu ainda não consegui tomar coragem, mas voltei a correr, mas só isso. Eu acho, você falou assim, a gente sente, né, porque a gente sente, tá todo mundo aí na rua, eu acho que essas pessoas são desavisadas, cara, são, como disse a Raquel, são mal informadas, as pessoas não se informam, não têm noção do que estamos vivendo, das consequências que isso pode ter ou não. A gente sabe pouca coisa ainda sobre na verdade, o que eu disse não é que eu, por exemplo, não me sinto um otário, tá? Assim, eu falei que muita gente se sente. Tipo, a Marilis, quando esteve aqui no programa, ela falou isso mesmo. Ela falou, olha, eu me sinto uma idiota de estar em casa. Na boa, o otário é o cara quem que tá na rua. Eu também acho. Eu também acho, mas tem muita gente que se sente assim, Flávia, você tem saído, como é que você tá? Você tá saindo de casa ou você tá naquele esquema trancafiada? Aquele esquema trancafiada. Eu saio para ir ao mercado, eu faço mercado para os meus pais também, para minha sogra, mas é isso. Tive que ir uma vez à Folha em 4 meses e fiquei com muito, muito medo, porque não gostaria de ter saído de casa.
né? Mas o que eu acho é que, psicologicamente, as pessoas estão cansadas, estão frustradas, né? E aí porque o que aconteceu? Acho que elas se comprometeram a abrir mão do curto prazo, do presente, desde que elas vissem alguma luz no fim do túnel. Né? Mas aí, aos poucos, elas vão se dando conta de que não há prazo para o isolamento acabar, porque não há vacina. Né? E aí vão fazendo as suas próprias flexibilizações. Né? Eu não gosto de julgar ninguém, mas eu acho que é preciso cuidado, né? Porque antes o esforço era para se manter em isolamento para achatar a curva, né? Que era o que a gente dizia. Ou seja, reduzir as filas nos hospitais e permitir que todo mundo tivesse acesso a tratamento, né? Agora, é preciso que as pessoas tenham consciência de que o risco de morte se mantém, né? E se antes ele se concentrava no perigo de morrer sem atendimento, agora há o perigo de morrer sendo atendido, né? E não é isso que a gente quer. Então, eu permaneço com muito medo ainda e não saio de casa, infelizmente, nem para correr. Eu deveria, mas não saio. Ô, Raquel, você como é que tá? Porque eu, por exemplo, estava até conversando com um amigo meu outro dia, cinema é um negócio que eu vou demorar um tempo para voltar a frequentar. Restaurante, por exemplo, eu não tenho ido. Eu tenho saído para fazer exercício físico e, eventualmente, fazer compras, alguma coisa assim. Mas também estou trancafiadinho. Como é que você tá? Olha, Tabet, eu não posso fazer isolamento total, né? Isolamento mesmo. Faço um distanciamento na medida do possível, porque eu tenho que trabalhar todos os dias. Eu apresento um programa ao vivo e eu tenho que estar no meio de uma redação, tenho que gravar off, eu tenho que entrar ao vivo sem máscara, enfim. Nesse ponto, o meu isolamento está furado, né? Mas eu não faço absolutamente mais nada. No começo da pandemia, eu ainda saía para fazer compras no supermercado. Não faço mais, eu não desço no prédio, eu não vou à academia, eu não vou a parque, eu não ando, eu não caminho, eu não saio de casa, eu peço tudo pelo Rappi, isso não é propaganda, mas eu peço tudo pela internet, vivo comprando aqui, virei a louca do e-commerce, tenho que ficar bem longe do computador, estou comprando tudo remotamente, tentando fazer tudo remotamente, voltei a usar o telefone, odeio falar no telefone, odeio o grupo de WhatsApp, odeio com toda a força do meu ser. Mas, infelizmente, diante da pandemia, eu fui obrigada a entrar em contato seja com os meus familiares, minhas irmãs, a gente fez um grupo de WhatsApp, meus amigos, então é uma forma de eu entrar em contato com as pessoas, porque eu sinto muita falta das pessoas. Eu sinto muita falta do cinema, como você falou, que eu sou muito positiva, daqui a alguns meses eu quero pensar que vamos ter uma vacina ou vamos ter mais de uma vacina. Então é preciso saber esperar, dar tempo ao tempo, não se desesperar, não achar que o mundo vai acabar amanhã, então vamos fazer tudo, vamos fazer festa, vamos fazer rave, vamos fazer live, e juntar a galera na live, né? Porque eu acho que assim, se você perdeu o emprego, tem como recuperar, né? Se você fechou seu negócio, tem como reabrir, né? Se você está longe dos seus familiares, você vai reencontrar cada um deles. Raquel, você estava falando aí desse egoísmo, né, das pessoas, mas, Leonardo, tem um outro egoísmo agora que está chegando na minha vida, não sei se está chegando na sua ou na de vocês, que é das pessoas que acostumaram-se com esse trabalho remoto e agora qualquer horário é horário de reunião, né? Então, assim, antigamente eu tinha minha vida, eu tinha minhas coisas que eu fazia em casa, e assim, quando você está em casa, as pessoas meio que respeitavam esse teu tempo em casa, né? Falavam assim, não, pô, ele saiu agora da reunião, ele foi para casa, ele não vai vir... Agora as pessoas têm assim, que horas é a tua reunião, o seu call, o seu Zoom com a empresa? É tipo 6 horas. Tá aí o próximo, que horas é? É 8. E de 6h30 às 7h10, você vai fazer o quê? Não, eu ia, sei lá, eu ia ao banheiro, eu ia olhar pro teto, eu ia respirar. Não, vamos fazer um callzinho de meia hora? Então tá tudo assim também, né? Como é que tá a tua vida, Sakamoto? Você tá conseguindo equilibrar essas coisas? Então, foi até engraçado, eu tinha entrevistado um ministro do Tribunal Superior do Trabalho dia desse, e ele estava falando uma coisa, e falou, em algum momento a gente vai ter que fazer uma discussão sobre o direito à desconexão. Porque o que acontece é que no meio da pandemia, com o home office, a gente acaba esquecendo disso. É claro que o home office trouxe coisas, trouxe algumas vantagens para quem mora longe, para quem tem que cuidar, para quem precisa ficar em casa, uma série de outras razões, mas também
ele fez com que alguns empregadores não soubessem dos seus limites. Porque teletrabalho tem limite, tem jornada. Você trabalha uma quantidade de horas X por dia. Não significa que você pode pedir tal horário, qualquer coisa, tal horário para o funcionário seu. De certa forma, a classe média está sofrendo e sentindo um pouco o que determinadas trabalhadoras empregadas domésticas sentiram toda a vida com seus patrões, batendo na porta do quarto delas, lá pelas 7 horas, 9 horas da noite, 10 horas da noite, pedindo para esquentar a comida deles, apesar de estar fora do horário de trabalho delas já. Eu acho que isso aqui tudo vai levar a gente a fazer uma grande reflexão sobre o trabalho. O próprio home office, as pessoas estão falando, nossa, aumentou a produtividade. Claro que aumentou, as pessoas não estão podendo sair de casa, ficam em casa o tempo inteiro. É claro que o pessoal vai trabalhar mais. E quando puder voltar a ir para bar, para boteco, para academia, quando puder voltar a ter uma vida normal de novo, vai ser, o cara vai falar assim, que isso, tá no bar? Como assim você não tá na frente do notebook com Wi-Fi? Agora, só para finalizar, eu acho só que é o seguinte, eu entendo que existe um grupo de pessoas, sobre a pergunta que você tinha feito antes, que tem uma certa, é claro, um certo egoísmo, uma certa inconsciente neste momento de dificuldade. Agora, também tem múltiplos fatores, né, de ver aquela multidão lá ou várias outras multidões. Tem gente que é inconsequente, tem gente que é egoísta, tem gente que é. Tem gente que começou seguindo e cansou, tem gente que começou seguindo e cansou, como a Flávia falou. Tem gente que acreditou no presidente, tem gente que acreditou no presidente. Claro, ele é um fator e um vetor disso aí. Agora, tem gente que sabe que isso tudo é arriscado, mas não tem outro jeito e vai para a luta. Tem gente que não conseguiu o auxílio emergencial, tem gente que o auxílio emergencial é insuficiente para tocar a vida, então acaba indo para a luta. A gente que é classe média alta tem até um colchão de proteção maior, né? Agora, tem muita gente que não tem e acaba tendo que ir para a rua mesmo. Então, eu acho que tem múltiplos fatores, né? Mas assim, como a gente estava falando de uma inauguração de loja, não é exatamente o povo que estava trabalhando na loja, né? Não, mas aí entra naquele grupo de que tem um grupo de pessoas que simplesmente cansou disso por conta do que foi falado. Existe uma falta não de previsão, mas tudo bem, a gente está indo para onde? Né? E isso o governo não dá. Se o governo fizesse, que nem o governo da Nova Zelândia, né, que nem a ministra da Nova Zelândia, chegar e abrir o jogo, olha, a situação é essa, vamos precisar fazer isso em tal momento, forte, fecha, anda. O que acontece? O governo jogou com a barriga, você tem um governo central que cagou e andou para uma política nacional de trancamento ou não, e aí agora a pandemia segue numa questão meio morna, mas matando pra cacete, sabe, aquele platô maluco durante um bom tempo. E o que vai fazer com isso? As pessoas chegam uma hora e falam assim, puta, se a vida for inteira até o final dos tempos assim, eu vou seguir minha vida, né? A gente não tem nem ministro, você quer planejamento, Sakamoto? Olha só, deixa eu falar o programa de hoje voou, porque a gente teve assunto, todo mundo falou super bem aqui, então vou falar a última coisinha antes de encerrar a primeira parte do programa. E a pergunta eu vou deixar para a Flávia, porque eu quero ver o que ela vai me responder. Você sabe como é que enlouquece uma mulher, Sakamoto? Eu vou te dizer aqui. O Sargento Santana, policial militar e vereador do PTB em Canoas, no Rio Grande do Sul, sabe muito bem, mas não de um jeito exatamente bom. Olha como uma mensagem de amor daquelas para ganhar pontos com a esposa se virou contra ele. Roda o VT aí, Bia. Quero agradecer a todos, de novo, eu quero agradecer a mulher da minha vida, que quero dedicar essa live de hoje para ti, Rose Pedroso. Quero dizer que eu te amo muito e pode ter certeza que eu sempre... Falei quê? Kellen Pedroso. Barbaridade. Agora ela vai me matar. Kellen Pedroso é o nome da mulher dele. E a Rose Pedroso é o nome de quem? Da ex. Flávia, se fosse com você, o tempo fecharia ou você perdoaria de uma boa, assim? Que ato falho. Eu fazer, eu acho que vai fazer o quê? Tem que perdoar, acontece, né?
Tati, mas tem um caso pior. Uma vez entrevistando Poderia ser pior, exatamente, Mara. Entrevistando um private bank, ele contando de um cliente que entrou como estagiário numa empresa, casou com a mulher e tal, e aí no meio do caminho se separou da mulher, já era diretor, separou da mulher, virou presidente, casou com outra e tal, e morreu. E quando morreu, descobriu que ele não, no plano de previdência dele, a beneficiária era a ex, não era a nova. E o plano foi e pagou a ex, não a nova. Você imagina, isso é muito pior, tá, Beth? É verdade. Esse vai ser um atuado. Podia ser a outra atual, então... Pois é, e aí o advogado falava assim, e o problema é que ela não consegue saber se isso foi um esquecimento ou se ele realmente queria deixar para a primeira mulher. Ainda vai ter que conviver com isso, com essa dúvida. E tem um lado que a gente não imagina também, que é o lado da coitada da Rose Pedroso, né, que é ex dele, que se duvidar já tá com outro cara, e o cara vê isso e fala assim, que porra é esta, né? Assim, coitado da Rose que estava lá na dela, enfim. Bom, gente, o programa de hoje fica por aqui, mas para quem é membro, a gente continua a conversa rapidinho no nosso extra de hoje. Bolsonaro voltou a conversar com o PSL. O que isso significa? Quem o presidente vai apoiar nas eleições municipais? Parece que ele deve interferir em São Paulo e, com isso, a ex-bolsonarista Joyce Hasselmann pode dançar. Um muito obrigado para quem assistiu até aqui, até semana que vem. Para quem é membro, a gente se encontra já já. Se você não é membro, clica nesse retângulozinho azul aqui, vira membro e vem para esse restinho de papo com a gente. Tchau, tchau.